Os movimentos políticos no Brasil, eles vivem num ciclo imprevisível. Irrompem com energia avassaladora, desmoronam no silêncio e logo ressurgem com um novo rosto renovado. Mas nem sempre tão novo quanto parecem. Podemos citar alguns exemplos. O nacionalismo que já incendiou as ruas, o golpe ou o contragolpe, como alguns preferem, de 64, que marcou época, o fenômeno Enéas Carneiro e também o turbilhão que Jair Bolsonaro ainda representa, mostram isso claro como o dia. Algo mantém essa roda girando sem pausa, e eu trouxe alguns exemplos que vão te puxar aí para dentro desse padrão gritante. Fique comigo até o final, porque o vídeo de hoje ele vai te ajudar a abrir os seus olhos para algo que está bem na nossa frente. E você não vai querer ficar de fora, eu garanto. Mas antes, claro, te convido você a se inscrever em nosso canal, deixar aí o seu like, ativar o sininho das notificações, para você não perder nenhum vídeo novo aqui no canal. Dito isso, bora pro vídeo. Antes de tudo, nós vamos entender o que faz o movimento político surgir do zero e ganhar força. Normalmente, ele brota de algo que está mexendo com o coração das pessoas. Pode ser o desejo de ter uma identidade forte como nação, de sentir que o Brasil ele manda no próprio destino, ou até de encontrar aí uma esperança no meio de uma crise braba. Aqui no Brasil, o nacionalismo ele é um exemplo perfeito disso. E ele já apareceu em várias versões ao longo do tempo, e cada uma com a sua cara e também o seu jeito. Pensa no Getúlio Vargas, por exemplo. Lá nos anos 30 e 40, ele chegou aí com um plano ousado de transformar o Brasil num país industrializado, independente, que olhasse mais para dentro do que para fora. Ele botou a mão na massa e criou coisas como a CLT, a consolidação das leis do trabalho para garantir direitos para os trabalhadores, tipo a carteira assinada, férias, essas coisas que hoje a gente acha normal, mas que na época era uma novidade. Também fundou a Petrobras em 1953 para cuidar do nosso petróleo e evitar que ele caísse nas mãos de empresas gringas. Era um nacionalismo prático, que falava de construir um futuro com o suor do povo brasileiro. E olha, deu certo por um bom tempo. As fábricas elas estavam pipocando, o emprego ele crescia e rolava aí um orgulho danado de ver o Brasil se levantando como nação. Mas aí em 1945 veio um golpe militar que acabou com a festa. Aí você pode estar se perguntando por quê. Porque os Estados Unidos estavam no auge da Guerra Fria, de olho em aliados contra o comunismo, e as elites brasileiras, junto com os militares, queriam um país mais alinhado com o capitalismo americano. O sonho do Getúlio foi interrompido e aquele nacionalismo dele ficou guardado na gaveta por um bom tempo. Décadas depois, outro líder tentou reacender essa chama, mas com um tempero diferente. João Goulart, mais conhecido como Jango. Ele entrou na história quase que por acidente. Jango era vice-presidente de Jânio Quadros, um político excêntrico que venceu as eleições de 1960 prometendo varrer a corrupção. Ele até usava uma vassoura como símbolo. Mas em agosto de 1961, Jânio renunciou do nada e depois de só 7 meses ele está aí no poder, deixando o país num caos. Jango, que estava numa viagem oficial para a China, teve que voltar correndo para assumir a presidência. Só que nem todo mundo estava feliz com isso. Ele tomou posse em setembro de 1961, mas já enfrentando uma resistência enorme, porque o jeito dele pensar assustava as elites e também os militares. O nacionalismo de Jango ele tinha um toque, digamos que mais à esquerda, bem diferente do que o de Getúlio Vargas. Ele tinha feito anos antes. Ele era ligado ao trabalhismo, uma corrente que vinha do Vargas, mas foi além. Jango queria mudanças profundas, que ele as chamava de reformas de base. O plano ele era ousado, dividir terras para acabar com os latifúndios improdutivos, aqueles imensos terrenos ou terras nas mãos de poucos que não produziam nada, enquanto os camponeses passavam fome. Ele também queria limitar os lucros das multinacionais que operavam aqui, tipo empresas americanas e europeias que levavam nosso dinheiro para fora sem deixar muito em troca. E tinha mais. Jango falava em dar mais poder ao povo, com coisas como ampliar o voto. Na época, analfabetos eles não votavam, e também fortalecer os sindicatos para que os trabalhadores tivessem voz contra os patrões. Esse alinhamento mais à esquerda não era só discurso.
Jango tinha apoio de movimentos sociais como a UNE, a União Nacional dos Estudantes e também de líderes sindicais que estavam crescendo em influência. Ele também mantinha uma relação amistosa com países socialistas como Cuba, o que já deixava os Estados Unidos de cabelo em pé. Em 1963, por exemplo, ele chegou a fazer um comício histórico na Central do Brasil, no Rio de Janeiro, com mais de 150 mil pessoas. Ali ele anunciou então as reformas de base ao vivo, prometendo assinar decretos para desapropriar terras perto de rodovias e também ferrovias e para nacionalizar refinarias de petróleo que estavam nas mãos de estrangeiros. Nesse momento da história, a Guerra Fria dividia o planeta entre o bloco capitalista, liderado pelos Estados Unidos, e o bloco comunista, liderado pela então União Soviética. Qualquer passo à esquerda, mesmo que não fosse comunismo puro, já acendia o sinal de alerta. Os jornais da época, como o jornal O Globo e também o Estadão, pintavam ele como um perigo, dizendo que o Brasil ia virar outra Cuba. E os Estados Unidos estavam de olho, financiando grupos contrários a Jango e também pressionando para que ele não fosse longe demais. O resultado todo mundo já sabe. Em 31 de março de 64, os militares assumiram o poder. O governo militar, que veio depois, enterrou as reformas de base e alinhou o Brasil de vez com os Estados Unidos, abrindo as portas para uma turma que alguns chamam de liberais entreguistas. Aqueles que, na visão de muita gente, entregaram a nossa soberania em troca de apoio internacional. Tá vendo como isso vira um padrão? Um ideal sobe, anima as massas, mexe com os sonhos de um país melhor, mas aí forças maiores, sejam internas, como os militares e as elites, ou externas, como os interesses dos Estados Unidos, aparecem para derrubar tudo. O Jango é só mais um capítulo dessa história que parece se repetir, cada vez com um rosto diferente. Agora vamos dar um salto no tempo e falar de um personagem que marcou época de um jeito único. Enéas Carneiro. Quem viveu os anos 80 e 90 provavelmente lembra dele, nem que seja por causa daquele bordão inesquecível nos programas eleitorais. Meu nome é Enéas 56. O Enéas era um sujeito fora da curva. Ele era médico cardiologista formado pela UFRJ, físico com doutorado em matemática, professor universitário, um intelectual de peso, daqueles que impressionam só de ouvir o currículo. Mas ele não ficou só na teoria. Em 1985, ele fundou o PRONA, o Partido de Reedificação da Ordem Nacional, e entrou na política com um discurso que era puro fogo, cheio de paixão e convicção. Enéas, ele pregava o nacionalismo radical, daqueles que não aceitavam o meio termo. Ele falava de patriotismo com uma intensidade que dava para sentir na voz. Dizia que o Brasil precisava se proteger das privatizações selvagens que estavam rolando soltas, e nossas riquezas, como o minério e também o petróleo, as telecomunicações, elas estavam sendo entregues de bandeja para empresas estrangeiras por preços irrisórios. Ele batia na tecla da soberania militar, defendendo que o Brasil ele deveria desenvolver tecnologia própria, até mesmo uma bomba atômica, para não ficar refém de potências como os Estados Unidos ou a Europa. E não parava por aí. Criticava o sistema político com uma energia que chamava a atenção, chamando os políticos tradicionais de corruptos e vendidos, acusando as elites de virarem as costas para o povo brasileiro. Mas, infelizmente, Dr. Enéas foi ridicularizado. A mídia da época, dominada por gigantes como a Globo e também a Folha e o Estadão, pintavam ele como um maluco, um excêntrico que não levava a sério. O jeito dele falar rápido nos programas eleitorais, que duravam só 15 ou 30 segundos, virou motivo de piada. Ele entrava, despejava um monte de informações em alta velocidade e terminava com aquele "Meu nome é Enéas", que todo mundo imitava, inclusive eu. Era quase um show à parte na TV. Só que, por trás disso, pouca gente parava para ouvir o que ele estava realmente querendo dizer ou estava dizendo. Ele alertava sobre a dependência econômica do Brasil, sobre como o país estava virando um quintal para as multinacionais. Falava, por exemplo, da venda da Companhia Siderúrgica Nacional, a CSN, em 1993, por um valor que muitos economistas acharam uma pechincha, ou da entrega da Embraer, uma joia da tecnologia brasileira que quase foi parar em mãos estrangeiras. Porém, infelizmente, o contexto da época não ajudava em nada. Era o fim do regime militar e o Brasil estava vivendo aí a redemocratização.
E o mundo inteiro estava surfando na onda do neoliberalismo. Depois de 1985, com a volta da democracia, o país começou a abrir as portas para o mercado global. Fernando Collor assumiu em 1990 e acelerou esse processo. Ele prometeu modernizar o Brasil, acabar aí com o atraso e, para isso, ele botou aí estatais na vitrine. A Vale do Rio Doce, por exemplo, uma das maiores mineradoras do mundo, foi privatizada em 1997, já no governo de Fernando Henrique Cardoso, que veio depois. A Telebrás, que controlava as telecomunicações, também foi vendida em 1998, quebrada em pedaços e entregue para empresas como a espanhola Telefônica e a italiana Telecom. Era a febre da globalização. O mundo inteiro estava comprando essa ideia de que o Estado tinha que encolher e deixar o mercado mandar. Dr. Enéas, ele ia na contramão disso. Enquanto Collor e FHC estavam abrindo o Brasil para o capital estrangeiro, ele gritava que isso era uma traição, que o país estava perdendo o controle do próprio futuro. Ele dizia que as privatizações não estavam trazendo desenvolvimento, mas sim concentrando riqueza nas mãos de poucos. E, claro, de gringos, ainda por cima. Um exemplo que ele gostava de citar era o caso da Light, a companhia de energia do Rio de Janeiro, que já tinha sido privatizada décadas antes e continuava nas mãos de canadenses, enquanto o povo pagava tarifas altíssimas. Para ele, o Brasil precisava de um Estado forte que investisse em ciência, tecnologia e indústria, e não de um governo que vendesse a alma por migalhas, segundo o Dr. Enéas. Mas Dr. Enéas ele enfrentou barreiras gigantes. O Prona ele era um partido minúsculo, quase um grão de areia perto de máquinas políticas do PMDB, do PSDB ou do PT que dominavam a cena. Ele não tinha dinheiro para campanhas grandes, nem apoio de empresários ou da mídia. Mas, pelo contrário, as elites políticas e os grandes jornais fizeram questão de marginalizar ele. Artigos e reportagens da época o tratavam como uma figura caricata, alguém que não merecia ser levado a sério. Até o bordão dele, que era só uma forma de se apresentar num tempo curtíssimo de TV, foi usado para reforçar essa imagem de maluco. E o povo, em grande parte, acabou comprando essa narrativa. Nas eleições presidenciais que ele disputou em 1989, 1994 e 1998, os votos eram poucos. Em 94, por exemplo, ele teve só 0,2% do total. Um número que não chegava nem perto dos gigantes como Lula ou FHC. Mas, afinal, por que Enéas não emplacou? Olha, além do contexto neoliberal que dominava tudo, tinha o fato de que o Brasil estava cansado da ditadura e desconfiado de qualquer discurso que cheirasse a autoritarismo. O nacionalismo militarista de Enéas, com essa história da bomba atômica, por exemplo, lembrava um pouco os generais do regime militar, e isso afastava muita gente. Ao mesmo tempo, ele não tinha uma base popular organizada, tipo os sindicatos que apoiavam o PT ou as igrejas que depois ajudariam a levantar e a eleger Jair Bolsonaro. O Prona era ele e mais um punhado de seguidores fiéis, quase que um exército de um homem só. Mas as ideias do Dr. Enéas não morreram de verdade. Elas ficaram ali, guardadas, como sementes esperando a hora certa para brotar ou germinar. Ele plantou um nacionalismo que falava de soberania, de orgulho, de resistência às elites globais, coisas que anos depois voltariam com força. Em 2006, por exemplo, ele finalmente conseguiu aí se eleger deputado federal por São Paulo com uma votação impressionante, mais de 387 mil votos, um recorde na época. Foi um sinal de que o discurso dele ainda ecoava em muita gente. E esse eco ficou ainda mais claro anos depois, na onda que levou Jair Bolsonaro ao poder, como a gente vai ver a seguir. Enéas pode não ter encaixado no tempo dele, mas deixou com certeza um legado que o Brasil não conseguiu ignorar. Chegamos num capítulo mais recente da história. Jair Bolsonaro. Bolsonaro entrou em cena no Brasil que estava um caos. O ano era 2018 e o país vinha de anos difíceis. Escândalos da Lava Jato tinham exposto a corrupção em Brasília. A economia estava estagnada, com o desemprego nas alturas. E o PT, que tinha dominado a política por mais de uma década,
estava desgastado depois do impeachment de Dilma em 2016. O povo estava com raiva, querendo uma ruptura, e Bolsonaro apareceu como a resposta. Bolsonaro pegou um pouco do nacionalismo do Dr. Enéas, o amor pela bandeira, o orgulho militar e a ideia de um Brasil forte, mas deu um toque diferente. Ele misturou isso com um conservadorismo social pesado, falando de família, de valores cristãos, de combate ao politicamente correto, e tinha o discurso da ordem: acabar com a corrupção, botar os bandidos na linha, dar um jeito na insegurança. Esse pacote caiu como uma luva para muita gente. Diferente do Enéas, que ficou na margem, Bolsonaro conseguiu uma base enorme, porque ele falou direto com as frustrações do dia a dia. Mas como nem tudo são flores, quando Bolsonaro assumiu em 2019, veio uma contradição que muita gente notou. Enquanto o discurso era patriótico, a política econômica dele, liderada por Paulo Guedes, foi para o lado liberal. E alguns nacionalistas não gostaram muito dessa ideia. Privatizações, corte de gastos, abertura para o mercado internacional. Isso chocou alguns nacionalistas mais tradicionais que esperavam um governo mais protecionista, tipo de Getúlio. E aí, entre 2019 e 2022, ele enfrentou um momento de barreiras, resistência do Congresso, brigas com o STF, pandemia, enfim, bagunçou tudo. Na eleição de 2022, ele perdeu por uma pequena margem para Lula, e o movimento que ele liderava começou a ter algumas divisões. Alguns dos apoiadores mais ferrenhos de Bolsonaro, alguns estão virando a casaca. Pessoas que inclusive foram eleitas na aba da popularidade de Bolsonaro estão querendo criar aí um caminho solo. Se isso vai dar certo ou não, só o tempo dirá. E está logo aí, afinal, em 2026 tem eleições. Tem gente reescrevendo a história dizendo que ele não entregou o que prometeu, que foi traído pelo sistema ou até que traiu as ideias. E já estão procurando um outro salvador da pátria para carregar essa bandeira. Porém, mesmo aparentemente enfraquecido, Bolsonaro continua carregando multidões por onde passa, inclusive liderando aí pesquisas para 2026. Isso nos faz pensar: por que esses movimentos não conseguem se segurar? Por que a gente está sempre trocando de líder? Olha, eu separei 4 razões principais para tentar explicar por que esses movimentos sobem e descem sem parar. Vamos destacar cada uma delas com calma, porque aqui é que a gente começa a entender o que está acontecendo de verdade. Primeiro, idealização e desilusão. A primeira razão é simples: a gente idealiza demais os líderes. Todo movimento forte, ele tem aí uma figura central, alguém que o povo olha e pensa: é esse que vai consertar tudo. Com o Bolsonaro foi assim em 2018. Ele era tido como o mito, o cara que ia varrer a corrupção, trazer segurança, fazer o Brasil decolar. Mas governar não é fácil. O presidente, ele não governa sozinho. Ele precisa de uma maioria no Congresso. Caso contrário, o Congresso se torna aí um grande empecilho, barrando projetos ou até mesmo ameaçando com impeachment. Já por outro lado, o STF se intrometendo e limitando as ações do governo, a mídia criticando e às vezes até o próprio governo se atrapalhando nesse processo todo. Paulo Guedes, por exemplo, puxou uma agenda liberal que não agradou todo mundo que votou aí no Bolsonaro. Apesar do governo, principalmente na economia, ter acertado mais do que errado, e aí o povo não culpa o contexto, culpa o Salvador e já sai atrás de outro. Fragmentação ideológica. A segunda razão é que o nacionalismo brasileiro nunca foi uma coisa só. Pensa na diferença entre o Getúlio Vargas, que tinha um pé na esquerda com o seu trabalhismo, e o Enéas, que era de direita, quase militarista. O Bolsonaro também é de direita, mas trouxe um conservadorismo social que nem todo nacionalista curte. Lá nos anos 30, os integralistas liderados por Plínio Salgado tinham um nacionalismo quase fascista, com camisa verde e tudo. São visões diferentes e isso cria rachas. Quando o líder principal falha, como o caso de Bolsonaro em 2022, esses grupos se separam. Uns querem algo mais à esquerda, outros mais à direita, e o movimento vira um monte de pedaços que não se encaixam. Memória curta e revisionismo. A terceira razão é nossa memória curta e o hábito de reescrever o passado. O Enéas, que foi tratado como piada nos anos 90, virou um símbolo em 2018, porque ele era visto como um cara honesto, um outsider que nunca se vendeu. A imagem dele foi reciclada para servir a narrativa anti-establishment da época.
Agora, em 2025, estão fazendo o mesmo com Bolsonaro. Alguns dizem que ele foi vítima do sistema, outros que ele abandonou os ideais. Esse revisionismo, ele é natural. A gente ajusta a história para justificar o que sente hoje, seja esperança ou decepção. Mas isso enfraquece o movimento, porque ninguém concorda sobre o que ele foi de verdade. Falta de instituições duradouras. E a quarta razão, que eu acho essencial, é a falta de algo sólido para sustentar esses movimentos. Pensa, por exemplo, no PT. Mesmo com crises como o do Mensalão e também o impeachment de Dilma, o partido ele sobreviveu porque tem uma estrutura forte, uma base, digamos que organizada, apesar que hoje nem tanto. O nacionalismo do Enéas ou do Bolsonaro, por outro lado, dependia deles como pessoas. O Prona morreu com o Enéas e o bolsonarismo, segundo a mídia tradicional, está se desfazendo sem o Bolsonaro no poder. Sem instituições, tipo um partido ou um movimento com raízes profundas, quando o líder sai de cena, tudo tende a desabar, e aí fica esse vácuo até alguém novo aparecer para tentar de novo. Então, juntando tudo, por que esses movimentos morrem, voltam e morrem outra vez? Porque eles vêm de algo real e profundo. O desejo de ter um Brasil soberano, justo e que dê orgulho. Esse sentimento, ele não desaparece. Ele está sempre ali, esperando alguém para dar voz a ele. Mas os movimentos carregam fraquezas grandes. Dependem de líderes carismáticos. Não tem unidade e o contexto, como golpes ou mudanças na economia, sempre acabam interferindo. Por exemplo, os eventos de 64 acabou com o ciclo nacionalista. O Enéas tentou reacender a chama, mas não teve estrutura para ir longe. E Bolsonaro pegou uma onda que explodiu em 2018, mas que, de certa forma, por algumas situações, especialmente envolvendo o Poder Judiciário, que no Brasil passou a ser protagonista, e por todos os eventos que aconteceram após as eleições de 22, parece ter perdido um pouco da força. Ou melhor, ter se fragmentado em 2 ou 3 grupos. Hoje, por exemplo, a gente vê ex-apoiadores de Bolsonaro buscando um outro nome, muito também pelo fato do ex-presidente estar inelegível. Enquanto uma ala, inclusive Bolsonaro, acredita em uma reversão, outros já não acreditam e querem ter um outro nome, pois vem o tempo passando e não tem uma definição. Será que o problema é apostar tudo num salvador em vez de construir algo mais duradouro, como ideias claras ou instituições que aguentem o tranco? 2026 promete. Muita coisa pode acontecer. Reviravoltas no caso da inelegibilidade de Bolsonaro ou até mesmo a sua prisão, assunto que vamos detalhar mais para frente em um vídeo exclusivo sobre esse caso, sobre esse assunto. Eu quero encerrar deixando vocês com um pensamento. Esses altos e baixos mostram que o povo brasileiro tem energia, ele tem vontade de transformar o país. Mas será que a gente está olhando na direção certa? Será que, em vez de esperar o próximo herói, não seria melhor fortalecer o que a gente acredita? Nossas comunidades ou as nossas próprias vozes? Eu não tenho todas as respostas, mas acho que é uma conversa que vale a pena a gente ter. E vocês? O que acham disso tudo? Já pararam para refletir sobre por que a gente vive nessa montanha-russa política? Deixem as suas ideias nos comentários, porque eu quero saber o que vocês pensam sobre isso. E claro, se curtiram o vídeo, vão lá, deixem o seu like, se inscrevam também no canal e vamos continuar explorando esses assuntos juntos. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.